Você sabe qual é o próximo passo após suspeitar se o seu filho é autista? Sejam muito bem-vindos ao Desvendando o Autismo. Nós estamos em mais um episódio que nós vamos trazer conhecimento para você. Se você suspeita que o seu filho é autista, qual que é o próximo passo a dar? Nós vamos falar sobre isso hoje, vamos trilhar esse caminho com você. Então, após a suspeita vem o quê? Vem o diagnóstico e a intervenção. Como que tudo isso acontece? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nos vídeos anteriores, nós trouxemos temas voltados para a história do autismo, para você entender como é que tudo aconteceu para chegar até nos dias de hoje. Trouxemos também sinais do autismo, como que você pode identificar alguns sinais que podem levar a um diagnóstico. E hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico e a intervenção. Nós sabemos que receber ali já uma suspeita já é algo que não é muito confortável, tá? Por que isso? Vamos falar aqui, a suspeita, ela já vai te tirar de um padrão que você esperava vivê-lo. Como seria isso? A mulher, quando ela é engravida, ela cria um cenário na cabeça dela. Por que eu sei disso? Porque eu sou mãe de 2 filhos. E a gente cria ali um mundo perfeito de uma criança saudável, de uma criança sem transtornos, de uma criança que vai desenvolver como as outras crianças, ou seja, aquilo que já é esperado para a infância. O que acontece, às vezes, é o seguinte: você tem o seu bebê começa a crescer. Muitas crianças, já na fase ali de 6, 7 meses, já começa a apresentar alguns desafios. Como seria isso? Pode ser que seja uma criança que não dormia bem, já bebezinho. Eu tive um caso de uma criança que desde os 2 meses de idade, essa criança não dormia. E aí a mãe pensava que era o quê? A cólica, pensava ali que era aquele período da cólica, que daqui a pouquinho isso vai passar. Só que deixa eu te falar, não passou. E lá com 1 ano e meio, foi se entender o que já era aquilo, era o autismo. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque nós criamos um mundo ideal. Nós criamos um mundo onde o autismo não faz parte dele. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que o autismo vem para quebrar esse tradicionalismo, quebrar esse mundo ideal, esse mundo que a gente nem imagina. Quem não está nele, quem não viveu ele, não vive nada dentro do autismo, nem faz ideia do que ele verdadeiramente é. Patrícia, mas você não é mãe de autista. Realmente eu não sou. Mas eu costumo dizer que nós atendemos tantas famílias aqui e nós vemos e vivemos a dor juntamente com elas. Então nós vemos o dia a dia. Quantas vezes eu fui atender crianças que elas não tinham dormido. E quando eu estava no final do atendimento, que eu ia dar o feedback para a mãe, muitas vezes essa mãe falava comigo assim: Patrícia, como foi a sessão de hoje? E a primeira coisa que eu perguntava era: o que aconteceu de ontem para hoje? Por que tudo isso? Porque a gente sente e vive essa dor juntamente com a família. Então a gente começa a identificar ali o dia que aquela criança está bem e o dia que ela não está. Então o autismo tira a família, os pais, totalmente de uma zona de conforto, porque nada vem como foi esperado. Então, diante de tudo isso que eu disse até agora, tem muitas famílias que se perguntam, né? O que eu fiz de errado? Por que eu não percebi antes? E vem carregando toda essa culpa. O que vai ser do futuro do meu filho agora? Isso é uma pergunta muito comum. E eu sempre digo que uma suspeita, ela não é o fim. Ela pode ser apenas o início de uma nova jornada. E uma jornada que você pode fazer com muita segurança, desde que você saiba como trilhar essa jornada. E como eu falei, essa nova jornada, ela é início de um novo caminho. Mas aí é um caminho onde você está compreendendo o que está fazendo, é um caminho onde você deixa de andar no escuro e você começa a dar passos em direção àquilo que vai construir o futuro do seu filho. Então, antes, o que era totalmente escuro, agora você consegue começar a enxergar uma luz lá no fim do túnel. E isso é muito comum. Como eu disse, essa ansiedade de não conhecer o futuro. Mas aí entra novamente o que eu disse, construir esse futuro. E eu acredito que você precisa começar a colocar isso na sua cabeça.
por mais desafiador que seja, né, essa suspeita, ela não é o fim da história. Ela é somente o início de uma nova jornada. Mas então vamos entender o que é o diagnóstico. E antes da gente falar de diagnóstico, antes de tudo isso, eu quero dizer para você que o diagnóstico não é um rótulo. Quantas vezes algumas famílias chegavam para mim e falavam assim, mas eu preciso de fechar o diagnóstico. Eu concordo com você, porque a gente sabe exatamente onde a gente está trilhando. Mais importante que o diagnóstico é os sinais que essa criança apresenta, porque é isso que a gente vai tratar. É isso que nós vamos desenvolver nessa criança. Então, diagnóstico é direção. Ele não limita a criança, mas ele é simplesmente a direção por onde nós vamos caminhar com essa criança. O diagnóstico do autismo, ele não é feito com um único exame. Então, por exemplo, tem algumas patologias que faz um exame de sangue e você já identifica. O autismo, ele não é uma doença, então ele não pode ser diagnosticado da mesma forma de uma doença. Ele é feito através de observações de profissionais que entendem sobre o autismo, profissionais que são especialistas nessa área. Então, ele é feito através de observação do comportamento, da interação, de como essa criança vive no meio ambiente dela, como ela se desenvolve ao longo do tempo. É através destas observações é que nós conseguimos identificar se essa criança é autista ou não. O autismo não tem cara. Exemplo, síndrome de Down. É muito fácil de identificar uma criança com síndrome de Down. Já o autismo não tem uma característica que diz assim, essa criança é autista. E tem algo também que é muito importante, eu sempre falo, as principais pessoas que conseguem identificar se tem alguma coisa diferente é a família. Então, escutar essa família é muito importante, porque é essa família que sabe como que tudo acontece no dia a dia. Muitas vezes também, esse diagnóstico vai envolver uma equipe multidisciplinar, que envolve psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, um médico, mas envolve toda essa equipe. Por quê? Porque cada área dessa tem um olhar sobre essa criança. Então, o fonoaudiólogo vai olhar a comunicação dessa criança, como está no tempo esperado. O terapeuta ocupacional vai ver as AVDs, como é que essa criança realiza as atividades diárias dela. O psicólogo vai entender do comportamento, da emoção dessa criança. Então, por isso é tão importante toda essa equipe analisando, observando essa criança, para que assim, com esse olhar multi, possa ser fechado esse diagnóstico. Eu acredito muito que esta é a forma mais segura de um diagnóstico eficaz. Por que você fala eficaz, Patrícia? Porque eu já cansei de ver falsos diagnósticos de autismo. Eu já tive um caso muito extremo, há uns 4 anos atrás, onde uma criança foi diagnosticada após uma consulta de 40 minutos dentro de um consultório. Essa criança foi diagnosticada com autismo, enviada para a nossa clínica para fazer estimulação. A gente estava bem no início da avaliação dele, quando essa criança apresentou algumas questões e logo em seguida eu falei para essa mãe, marca um neurologista com urgência. E eu me lembro claramente como se fosse hoje. Essa criança foi para o médico na quinta-feira fazer exames de acordo com aquilo que ele estava apresentando e dali ele já foi para uma mesa de cirurgia no sábado. Sabe o que ele tinha? Um câncer do tamanho de uma laranja na cabeça. Então, falso diagnóstico. Essa criança nunca foi autista. Depois essa criança teve com a gente, né, na clínica, depois de todo esse momento que eles viveram, que a família viveu, após essa cirurgia, né, após todo esse tratamento, e aí a gente pôde observar que realmente foi um falso diagnóstico. Então é muito sério. Eu sempre digo que é importante todos os profissionais envolvidos e cada um vai ter um olhar a respeito dessa criança. Então, diante de tudo isso que eu contei, por que o diagnóstico é tão importante? Por que a gente fala tanto de diagnóstico precoce? Porque nesses primeiros anos de vida, a criança está ali propícia para o aprendizado. O cérebro dessa criança, a neuroplasticidade neural, tudo isso está a favor desse aprendizado. Por isso que a gente fala tanto de intervenção precoce. Se existe uma suspeita, se você identificou alguma coisa, faz uma avaliação, procura uma equipe, né? Porque quanto antes a gente conseguir identificar
esses sinais, identificar e realizar realmente esse diagnóstico, a gente vai conseguir fazer com que esse aprendizado seja feito, seja realizado em tempo hábil, para que a gente não perca as oportunidades que essa criança tem de aprender. E você pode estar se perguntando assim: mas a minha criança já não está tão pequena mais. E eu quero dizer para você que o melhor tempo de iniciar qualquer tratamento é hoje. A sua criança pode sim evoluir. O que acontece é que quando nós iniciamos esse tratamento de forma precoce, a tendência é que esse tratamento, esse aprendizado, ele seja feito de forma mais leve. Não que não seja possível realizar ele onde a sua criança já está um pouco mais velha. É possível, mas se você está nessa fase de sinais, de observar, de ver que tem alguma coisa diferente, corre. Corre, porque quanto mais rápido você caminhar nesse mundo, né, identificando, compreendendo, eu tenho certeza que mais rápido a sua criança vai evoluir. E aí tem outra questão. Depois do diagnóstico, surge uma nova pergunta. E agora, o que eu vou fazer? Agora você vai começar as intervenções. O que seria isso? Né? O que funciona no autismo? Nós vemos tantas coisas surgindo por aí e eu acredito que até a longo prazo serão muitos métodos, muitos estudos que vão fazer sentido. Mas hoje, o que funciona é a análise aplicada do comportamento, que é o ABA. Né? É a ciência ABA. O que nós fazemos nas clínicas hoje é voltado para intervenção da sua criança através da mudança de comportamento dela, trabalhando essa parte do comportamento. Então, nesse caminho do ABA, nós vamos entender e ensinar a tua criança a como se comportar, a como ele vai interagir com outras pessoas, a como ele vai desenvolver a autonomia dele. Tudo isso precisa ser ensinado. Lá atrás, nos outros episódios, eu falei muito sobre uma criança típica que ela aprende naturalmente. No caso do autismo, essa criança não vai aprender naturalmente, ela não vai aprender sozinha. Mas não quer dizer que ela não possa fazer isso. Ela pode, com a ajuda e a intervenção certa, no tempo certo, agindo ali de forma, identificando o que são as prioridades dessa criança, né? E montando ali um planejamento para o caminhar dessa criança, para desenvolver essas habilidades, é possível aprender. É sempre possível. Então vamos lá, vamos entender de uma forma simples. O ABA vai ensinar essa criança as habilidades. O que é isso? Ela vai aprender a pedir, a se comunicar, ela vai aprender também a autonomia e a interagir com outras crianças. E tudo isso de uma forma estruturada. Esse ensino de habilidades vai se tornando de forma lúdica algo comum na vida dela, mas precisa ser ensinado. E hoje, o que nós sabemos que funciona é o ABA. Além do ABA também, nós temos a fonoaudiologia, né? Que vai trabalhar a comunicação dessa criança, todo o processo de aquisição de fala e até mesmo a comunicação de uma forma geral. Porque como nós já sabemos, a comunicação não se restringe à fala. Temos também a terapia ocupacional, que vai ensinar essa criança a comer, a se vestir, a fazer as atividades de vida diária dela, né? Então, tantas são as áreas que fazem com que essa intervenção ela fique mais completa. A gente vai ter a psicomotricidade, a fisioterapia, nós temos a musicoterapia, a nutrição infantil nos casos de crianças que têm a seletividade alimentar, e tudo isso compõe, né, essa intervenção para que ela fique mais completa, onde nós vamos envolver essa criança num todo, em todo um tratamento, e aí a gente vai juntando as pecinhas ali para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça que é a vida da tua criança. Mas existe algo que nunca pode ser esquecido. Cada criança é única. E aí, como eu já falei nos vídeos anteriores, o autismo é um espectro. Cada criança vai apresentar alguma característica. Então, nunca podemos pegar um tratamento de uma criança e encaixar na outra criança. Essa criança vai ter a forma única dela de aprender. Então, o tratamento, a intervenção, ela precisa ser 100% individualizada. E é também muito importante nós lembrarmos de algo. A intervenção, ela não acontece só na clínica. Eu estou sempre dizendo para você, a intervenção ela vai acontecer na clínica, em casa, na escola, no parquinho, na casa da avó, onde quer que essa criança esteja. É momento de estímulo, é momento de ensinar.
porque às vezes a gente pensa que isso vai acontecer de forma isolada na clínica. A clínica não vai fazer milagre. O que faz tudo isso acontecer, o que faz todo esse desenvolvimento, né, vir realmente com resultados palpáveis, é quando nós unimos tudo isso e juntamos as nossas forças para levar desenvolvimento para o seu filho. O diagnóstico não define o futuro do seu filho. Ele é apenas um caminho, como nós dissemos. Ele é importante, sem sombras de dúvida, mas não é ele que vai determinar o futuro do seu filho, mas sim aquilo que você vai fazer diariamente com o que você encontrou no diagnóstico. Daí então a importância de você ter uma clínica onde você confie no trabalho, onde você veja que é um lugar sério, que vai trazer aí um direcionamento para você após esse diagnóstico. Aqui na Superateia, mesmo você chegando com o diagnóstico fechado da tua criança, nós vamos fazer uma avaliação minuciosa da sua criança. Sabe por quê? Não tem como fazer uma intervenção eficaz sem que essa avaliação seja completa. E também para que nós possamos evitar, né, esse transtorno que eu te contei nesse vídeo sobre falsos diagnósticos. Então nós vamos caminhar com você em um lugar seguro. E se esse vídeo fez sentido para você, eu já quero te pedir para curtir aqui, compartilhar com aquela família que está aí nessa fase, recebeu o diagnóstico ou está para fechar o diagnóstico. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para ela também. E já ativa aqui também esse sininho para você receber as notificações, porque toda semana nós temos vídeo novo aqui nesse quadro Desvendando o Autismo para me te ajudar, porque eu tenho certeza que nós podemos trilhar essa caminhada de uma forma mais leve. Então nós nos vemos no próximo episódio do Desvendando o Autismo.